Olá, hoje é sábado, 28 de março de 2020 e vamos tratar do pandemônio na pandemia, né? No dia seguinte ao lançamento da campanha do governo intitulado "O Brasil Não Pode Parar", Jair Messias Bolsonaro cobrou o fim da quarentena para deter o terrível vírus, mesmo admitindo que o país contabilizará mortes por causa da doença. Vamos enfrentar o vírus. Vai chegar, vai passar. Infelizmente, algumas mortes terão. Paciência, acontece. E vamos tocar o barco. As consequências, depois dessas medidas equivocadas, vão ser muito mais danosas do que o próprio vírus, disse numa entrevista a José Luiz da Atena, no programa Brasil Urgente da TV Bandeirantes, TV Band. Pois é, a insensibilidade demonstrada pelo senhor Jair Messias levou um colega, o historiador Marco Antônio Villa, a chamá-lo de Bolsonaro no seu live diário hoje. Essa de muitas mortes terão, não tem só a questão do barbarismo, mas ninguém tem mais obrigação nenhuma de ter paciência com esse tipo de raciocínio. O Instituto Butantan calculou que a taxa de transmissão do vírus no estado de São Paulo caiu nos últimos 10 dias, de um indivíduo infectando 6 outras pessoas para um contaminado transmitindo a doença para outras 2 pessoas. Olha, é um terço, tá certo? Da velocidade do contágio. Não quer dizer que estamos no melhor do mundo. Não estamos. Ao contrário. Essa semana que começa e a próxima, todos os infectologistas estão dizendo que vão ser semanas cruciais para que essa contenção de velocidade registrada pelo Butantan em São Paulo se transforme em algo mais concreto, que possa ser levado em conta. Essa notícia foi dada pelo secretário da Saúde do Estado de São Paulo, o José Henrique German, dizendo que esses números significam que a estratégia de isolamento social contra a Covid-19 já está mostrando resultados. Jair Bolsonaro reagiu a essa notícia dizendo que é mentira. É mais uma instituição que Jair Messias Bolsonaro ataca usando a tribuna da Presidência da República. Ele já tentou desqualificar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que gozam de excelente repercussão técnica e contra as quais ele não conseguiu apresentar nenhum fato, a não ser as teorias de sempre do Gabinete do Ódio, que é chefiado pelo seu filho 02, Carlos Bolsonaro, direto do Palácio do Planalto. É bom que se diga que este é o momento do amor, não é o momento do ódio. Acabo de ver o ministro da Saúde, que já virou ele é um ex-ministro da Saúde, porque o Jair Messias Bolsonaro assumiu o Ministério da Saúde, ele mudou o discurso para isso, dizendo que, mais do que nunca, é preciso que haja uma ação coordenada. Pelo que se percebe, essa ação coordenada não existe, porque estamos sob o domínio do ódio e não do amor. Ele está pregando o amor, enquanto o chefe dele está disparando as balas de canhão do gabinete de ódio. Bom, mas a sociedade não está reagindo positivamente a isso, viu? Por causa dessa reação da sociedade, a juíza plantonista Laura Bastos Carvalho, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, acatou um pedido do Ministério Público Federal e ordenou à União a suspender a campanha "O Brasil Não Pode Parar", que prega o fim do isolamento social e a reabertura do comércio. Após essas reações, o governo apagou ao menos 3 publicações com slogan nas redes sociais que defendiam o fim do isolamento social. Agora, o Planalto está negando que divulgou as peças oficiais. Ainda bem, né? Ainda bem que não divulgou, né? Elas apareceram por acaso, assim, no ar, né? Algo que não existia e de repente apareceu, né? A decisão da juíza manda o Planalto
a se abster de veicular por rádio, televisão, jornais, revistas, sites ou quaisquer meios físicos ou digitais as peças publicitárias da campanha ou qualquer outra mensagem que sugerir à população comportamentos que não estejam estritamente embasados em diretrizes técnicas emitidas pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde agora virou, né? É bom que a juíza saiba disso. Enquanto isso, o jornal Estado de São Paulo publicou uma notícia de que integrantes do Ministério da Saúde organizaram um movimento de resistência contra as tentativas de Jair Messias Bolsonaro de afrouxar as medidas de isolamento para o combate ao vírus. Na contramão do discurso do Jair Messias, técnicos da pasta fizeram um documento de recomendações para os gestores do SUS de todo o país, que projetam, a partir de 6 de abril, o fechamento de escolas e universidades, distanciamento social no ambiente de trabalho e proibição de eventos com aglomeração como jogos de futebol. Medidas mais restritivas seriam adotadas em abril, maio e junho. No documento há um balanço de todas as medidas adotadas pelo governo em relação ao vírus até a última sexta-feira, com previsão do governo de ter de criar mais 20 mil leitos de internação. Você tem uma ideia desse esforço, não? E do custo disso? É por isso que eu digo, a primeira coisa que o senhor Jair Messias tinha, aproveitando o poder que tem na presidência, era mandar um cancelamento daquele projeto de lei que ele mandou para o Congresso, concedendo um bônus aí de 20 bilhões de reais para os parlamentares gastarem em emendas para eleger os seus aliados nessas eleições, né? Pois é uma coisa que pode ser feita. O Paulo Guedes, que é um liberal da Escola de Chicago, também poderia mandar várias medidas provisórias. Eu queria ver se o Congresso teria peito de vetar, ou de desaprovar, ou de reprovar, ou de não aprovar, diante da realidade, cortando pela metade todos os salários de servidores públicos muito bem pagos, aposentadorias integrais, pelo menos suspender durante a crise, e, sobretudo, cortar de vez todos os privilégios das elites dos 3 poderes da República: juízes, promotores, ministros, superministros. E o presidente da República. O presidente da República também é um privilegiado, tem 3 aposentadorias: do Exército, da Câmara e agora da Presidência da República. Pois bem, as secretarias estaduais de saúde, acabei de ver nessa entrevista do doutor Mandetta, o ex-ministro, né? Na prática, ele está lá no cargo, mas não manda mais, contabilizaram 3.546 infectados em todos os estados e 94 mortes. Foi registrada a primeira morte no Piauí e também em Minas Gerais, e já passou dos 200 casos em Minas. Os números de infectados pela Covid-19 no mundo passam de 600 mil. A Espanha registrou 832 novas mortes, seu recorde diário até agora. Na Itália, 889 mortos nas últimas 24 horas. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, um socialista, anunciou que o país quer estender a quarentena por mais 2 semanas até 11 de abril, na tentativa de controlar o aumento do número de casos. A Itália estendeu a quarentena para todo o país no último dia 9. Aliás, a propósito da Itália e a propósito da campanha, porque essa campanha, que agora o governo está negando que é dele, o Brasil não pode parar, é baseada quase todo numa campanha que foi lançada pelo prefeito de Milão, Giuseppe Sala, cujo slogan era Milano non ferma, Milão não fecha, né? Pois bem, o governador da Lombardia, que é onde fica Milão, que é um senhor chamado Attilio Fontana, lembra o nome, xará do pai do meu querido amigo Omar Fontana, da Sadia e da Transbrasil, disse: tenho tido contato com um amigo no Brasil e digo a ele para ficar o máximo possível em casa, evitar contato com pessoas e difundir esta mensagem. Sobre o impacto econômico da quarentena, Attilio Fontana, o italiano, o lombardo, afirmou que a prioridade deve ser a saúde. A situação será muito difícil, mas estamos prontos para enfrentá-la e já temos uma série de ações para recuperar a economia. Mas, primeiro, precisamos restituir a tranquilidade e a saúde aos cidadãos.
Não podemos criar pânico na população, mas devemos advertir que é uma situação séria. É um problema que, para ser vencido, precisa necessariamente da contribuição de todos. E aqui voltamos à declaração de Mandetta hoje. E também voltamos à entrevista que o Dr. Costa Silva, psiquiatra que chefiou as epidemias na Organização Mundial da Saúde por vários anos, deu a um dos jornalistas mais lúcidos do Brasil, Felipe Moura Brasil, no site O Antagonista. Eu quero aqui agora dizer que eu tenho criticado muito o governador João Dória Júnior, inclusive porque eu acho que ele atrasou na necessidade das medidas que São Paulo tinha que adotar, mas a resistência que ele está impondo ao Jair Messias Bolsonaro é heróica, assim como também a do Caiado, que é muito lúcido, governador de Goiás. Eu quero então aqui dar força para o João Dória, não tenho nenhuma simpatia política por ele, não tenho nenhuma relação pessoal com ele, apesar de conhecê-lo, é claro, pessoalmente, mas digo que, apesar disso tudo, eu faço uma conclamação para que, enfim, todos possam recuar e partir para uma ação conjunta. Agora, o Mandetta precisa primeiro convencer o chefe dele que a hora é de união, porque o chefe dele está tocando fogo no Brasil, como disse o professor Vila, né? Pois bem, na esperança de que isso ainda possa acontecer, eu quero lembrar que o mundo inteiro está em quarentena, em isolamento total. E isolamento vertical não existe. O que existe é o outro tipo de isolamento horizontal, e esse é no caixão de defunto. E a coisa que eu posso advertir aos briguentos que estão disputando a eleição de 2022 é, como disse o doutor Costa Silva, a possibilidade de não disputar por não estarem vivos. É fundamental para disputar a presidência estar vivo. Não existe caso na história de um morto disputar uma eleição. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.